Boa noite. Vou fazer a apresentação do trabalho sobre cadeia de custódia da prova. Inicialmente falaremos sobre o conceito, o que seria a cadeia de custódia de prova. Nós podemos considerar que a cadeia de custódia de prova ela é um conjunto de todos os procedimentos que são utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, que é coletado tanto em locais quanto em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Esse instituto ele foi regulamentado no CPP a partir do pacote anticrime. Então nós podemos falar que a cadeia de custódia da prova é como se fosse um caminho percorrido pela prova, desde o conhecimento pelas autoridades, da prática de infração, até o momento em que, constatada a ocorrência desses vestígios e realizados os exames necessários, for produzido um laudo pericial, e descartado o material que serviu de base para a perícia. Podemos dizer então que, a partir dessa definição jurídica da cadeia de custódia, o pacote anticrime ele instituiu uma regulamentação sobre essa questão tão sensível do processo penal, que era da guarda dos vestígios do delito. Quais seriam as finalidades? A cadeia de custódia da prova ela foi projetada para garantir a integridade, a autenticidade, confiabilidade das evidências coletadas durante a investigação. E quais seriam essas principais finalidades da cadeia de custódia da prova? Preservação da integridade da evidência. A cadeia de custódia ela visa garantir que as evidências não sejam contaminadas, adulteradas, danificadas de qualquer forma durante o processo de coleta, ou armazenamento e transporte. Rastreamento, garantia da autenticidade da posse das evidências. A cadeia de custódia ela registra quem, cada pessoa, entidade que tem acesso às evidências, desde o momento da coleta até a apresentação no tribunal. Proteção dos direitos do acusado. A cadeia de custódia também protege os direitos do acusado, assegurando que a coleta e o manuseio das evidências elas tenham sido realizadas de maneira adequada e legal. E também podemos falar como finalidade o estabelecimento da credibilidade do processo, facilitação da investigação, proteção contra a manipulação de evidências. Todas essas são finalidades. Importância da existência da cadeia de custódia de prova. Podemos falar que a importância da existência da cadeia de custódia ela está ligada à sistematização de procedimentos, o detalhamento, a regulação de diligências que objetivam a preservação do conteúdo da prova técnica, sua autenticidade, rastreamento, do começo ao fim, evitando-se interferências e contaminações, documentando, registrando cronologicamente a coleta, o transporte, o armazenamento dos vestígios. Assegura-se assim transparência, credibilidade, demonstrando que a investigação ela foi conduzida de maneira imparcial e confiável. Podemos falar também que a cadeia de custódia de prova ela desempenha um papel fundamental na garantia da justiça e na proteção dos direitos individuais no sistema legal, assegurando que as evidências elas sejam tratadas com devido cuidado, com devido respeito, contribuindo para a confiabilidade e equidade do processo judicial. Quando a gente pode se afirmar que houve a violação da cadeia de custódia e citar um exemplo. A violação da cadeia de custódia ela ocorre quando a integridade, a autenticidade, a preservação de evidências da prova ela é comprometida de alguma forma durante o processo de coleta, ou do armazenamento, do transporte, do manuseio das provas. Isso pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, um acesso não autorizado, quando pessoas não autorizadas têm acesso às provas, que pode resultar numa adulteração, numa contaminação da prova. Armazenamento inadequado, se as evidências não forem armazenadas corretamente, como em condições inadequadas de temperatura, de umidade,
iluminação pode comprometer a integridade da prova. O manuseio impróprio, né? O manuseio descuidado das evidências, incluindo a falta de registro adequado de quem tocou na prova, quando essas provas foram tocadas, tudo isso pode levar à violação da cadeia de custódia. Uma troca, uma substituição, né, podem ser trocadas por engano ou de forma maliciosa. Assim, a violação da cadeia de custódia ela pode ter sérias implicações legais, pois pode comprometer a admissibilidade das evidências no julgamento. Portanto, é essencial que os procedimentos apropriados eles sejam seguidos rigorosamente, né, para garantir a integridade das evidências ao longo do seu manuseio e processamento. Como exemplo de violação de cadeia de custódia, a gente pode citar, por exemplo, após uma abordagem de um agente policial, ele encontra uma certa quantidade de cocaína com o indivíduo, por exemplo. E a guarnição pega essa droga, armazena num saquinho plástico qualquer, né, sem lacrar, sem verificar a quantidade de substância. Então, ela pode ser facilmente manuseada posteriormente. Quais seriam as consequências em razão da violação da cadeia de custódia de prova? Eu entendo que a principal consequência em razão da violação da cadeia da custódia de prova, ela gira em torno da preservação da autenticidade da prova. Porque a autenticidade, ela consiste na certeza de que o objeto em análise, ele provém das fontes anunciadas e que não foi alvo de mutações ao longo de um processo, assegurando identificação e segurança da origem da informação. Quanto a isso, nós temos duas correntes. Temos aquela primeira corrente, que entende que a quebra da cadeia de custódia, em qualquer medida, implica na ilicitude da prova. Desta forma, a prova ela não pode ser utilizada no processo. E temos a segunda corrente, que entende que o material de prova ele não é ilícito, não houve obtenção legal. Caso contrário, não seria nem colocado em custódia. Assim, a prova ela permanece lícita, podendo ser questionada sua autenticidade, sua confiabilidade. Seu valor será maior ou menor, quanto mais ou menos se respeitou o procedimento de cadeia de custódia. Com isso, não pode ser descartada pelo juiz, mas sim valorada. E por fim, qual que é o entendimento do STJ quanto da quebra da cadeia de custódia? Quanto da quebra da cadeia de custódia, o entendimento do STJ ele vai em linha, vai em pensamento dessa segunda corrente que foi mencionada anteriormente, ou seja, que mesmo com a violação da cadeia de custódia, a prova ela não deverá ser desentranhada. A prova ela continua válida, mas não tão confiável, pois houve perda de sua confiabilidade. Então, para o STJ, não parece proporcional ou razoável, por exemplo, compreender como totalmente lícita e proceder ao desentranhamento de uma prova somente porque seu vestígio, por exemplo, após um exame regular, ele foi descartado fora dos padrões previstos, ou não anotou a matrícula de um responsável por um rompimento de um lacre, por exemplo, embora tenha todos os outros dados da pessoa. Por isso, o entendimento por maioria dos votos, ela foi estabelecido pela 6ª turma do STJ ao conceder um habeas corpus e absolver um réu acusado de tráfico de drogas, porque a substância apreendida pela polícia ela foi entregue à perícia em uma embalagem inadequada, sem lacre. Então, para o colegiado, com a origem de outras condições de prova, elas não foram confirmadas em juízo, não poderia ser utilizado esse fundamento para a condenação. Então, esse é o entendimento do STJ, voltado para a segunda corrente, o entendimento que a prova ela é lícita. Então, obrigado.